Eu de Igreja Batista. A Igreja Batista. Batista. Seja bem-vindo à primeira edição do nosso podcast. E em frente à Igreja Matriz, olha só. E o que você tem a falar, meu amigo? Pô, bem-vindo ao palão aí, cara. Pô, E se Deus quiser, esse troço não acaba Se agora. Deus quiser, Pia, não Tomara acaba no que- primeiro episódio. Tomara que dure mais que um episódio. É. E bom, o nosso foco aqui será sobre alguns assuntos bem derivados, mas bem conhecidos sobre o conhecimento geral de vocês. A gente vai falar aqui sobre esportes, sobre notícias, a gente vai falar também sobre algumas coisitas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Inclusive, coisas que estão acontecendo no nosso meio social, da nossa cidade, no nosso campeonato catarinense, pá. É desgraça que é o nosso campeonato. Mas hoje, pro nosso primeiro episódio, como a gente não sabe fazer bosta nenhuma ainda, a gente vai falar sobre algumas coisas que já aconteceram no mundo internacional aí, como por exemplo na Premier League, que aconteceram uns jogos bem famosinhos aí entre uns times bem conhecidos, E outros como nem por tanto. exemplo, como alguns por aí, né? Alguns que não são tão conhecidos. E a gente vai começar pelo time mais famoso atualmente por seus títulos, pelas suas vitórias, né, pelas suas últimas conquistas, que é o Manchester City, que vem de praticamente uma tríplice coroa mais uma Supercopa da Inglaterra. Olha, e ainda uma Supercopa da Europa. Isso mesmo. Por mais que o jogo tenha sido uma bosta. E o nosso campeonato inglês, ele começou justamente com o anfitrião, tecnicamente falando, com o Manchester City, que foi o último campeão, contra o Burnley, uma recente adição. Que subiu da Série B. Um timezinho que subiu da Série B da Premier League. E que acabou perdendo por 3-0. Time ruim, inclusive. É, O jogo muito deu 3-0. Eu, francamente, não assisti, mas eu sei que o Haaland não jogou aquelas coisas. Acho que ele fez gol, se não me engano. Mas não fez também. Só que o Burnley é um time terrível, na verdade. Eu lembro de jogar com o Burnley no FIFA e era uma droga assim mesmo. Time ruim é foda, cara. Inclusive, 3-0 pro City na casa do Burnley é porque é time pra cá disputar rebaixamento. Cara, eu acho muito feio o escudo do Burnley, cara. A escolha de cor é terrível, cara. Cara, é muito, muito estranho, velho. Os uniformes são bonitos. São também. bem parecidos com o West Ham, né? Sim. Nossa, eu acho muito feio o Burnley e o Aston Villa, mas enfim. Meu Deus, cara. A gente E aí, teve- nosso segundo jogo da rodada foi entre Arsenal e Nottingham Forest, o time do Scarpa, né? O recente jogador do próprio Palmeiras aqui no Brasil. Que já foi embora do Nottingham Forest também. Que não prestou pra bosta nenhuma naquele time. Acho que ele não jogou nem 10 jogos por lá, ele não fez assistência, não fez gol, não fez nada. E já tá indo pro Panathinaikos da... Não, Ele pro tá no Olympiacos da Grécia. Igual o Marcelo. E provavelmente não vai dar certo Provavelmente também. vai voltar pro Brasil pra Provavelmente jogar, volta pro Brasil. pra tentar jogar um campeonatinho aí. E não sei se o Palmeiras aceita de novo, não. Exatamente. Importante que perdeu pro Arsenal. Inclusive é o mínimo. E continuando na seca dos times que recentes estão jogando a primeira divisão inglesa, o Sheffield United, o time dos piratas basicamente, perdeu de 1-0 pro Crystal Palace, que nem chega a ser um time muito grande, né? Consideravelmente grande, que Crystal perdeu. Palace é o time do John Tester. John Textor, praticamente o dono do Botafogo, Do né? Botafogo. Que segue líder aí no Campeonato Brasileiro. Arrasando, cara. Corações. Tivemos West Ham e Bournemouth. Nossa, que jogo feio, cara. Que jogo feio. Cara, jogo que termina empatado, geralmente, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Eu parei pra ver os melhores momentos porque eu sinceramente não vi o jogo e tava muito ruim. Tava péssimo. O time do Paquetá, que inclusive tá envolvido em esquema de aposta agora. Mais um. O cara ia pro City e se envolveu em esquema de aposta. Muito bom. Meu amigo. Teve o Brighton, E Luton Town. que tá vendendo o Caicedo. Exatamente. Sou fã do Caicedo, acho um bom jogador. E até agora a segunda maior goleada da rodada, 4-1. Luton Town que... O Luton Town o estádio do Luton Town é o quê? Uma vizinhança, né? Parece uma favela. Exatamente, parece um bairro da minha cidade. Parece a Coab aqui na minha cidade. Inclusive o Caicedo, que tá indo pro Chelsea agora, foi por 130 e poucos milhões de euros. Não vale tudo isso. Muito, muito fraco. Nem um pouco. É um bom jogador, eu gosto do futebol dele, mas não vale tudo isso. Tivemos Everton e Fulham, na casa do Everton, e perdeu. O time Everton, do André... Como é que é? Do Flamengo? Exatamente. Do Pereira? Puta, não Nossa. vou lembrar. Sim, enfim, acho que todo mundo conhece quem que joga lá. 1-0, não vi nada, porque é um jogo muito inútil. Brighton que tem nome de time de empresa, né? Brighton. Mas o time ele tem uma boa ele tem boas táticas de jogada. Pô, você na tá verdade. confundindo o Brighton com o Fulham, cara? Puta que pariu, agora que eu puta. É que nós estamos usando um roteiro aqui que tá um pouquinho confuso, né? Eu tô olhando um pouco mais pra cima.
Tá. É, o Everton, né? Que é do Richarlison. Era. Era do Richarlison. Nossa, o Richarlison, pior cagada foi ter saído do Everton. É, Cara, ele vai substituir o Harry Kane, cara. meu amigo, Deus. que porcaria. Harry Kane que fez gol. Fez gol É, agora fez no gol primeiro recentemente. jogo da Bundesliga. A sua seca já foi seca, né? Inclusive, o perdeu Exatamente. mais um pra conta dele. 3-0 pro Leipzig. Cara, pior que eu acompanhei esse jogo só por placar mesmo e foi triste. É, eu vi só o finalzinho, mas pelo visto o Bayern deu mais uma pipocada. Inclusive, o Bayern jogou com o time titular. O Kane entrou depois e não fez nada. Absolutamente. Eu acho que a zica dele continua. Triste Inclusive, Bayern. se esse podcast durar até o próximo ano, eu digo aqui, o Bayern não vai ganhar a Bundesliga. Exatamente. Não vai ganhar. E também tivemos o jogo entre Newcastle 5-1 no Aston Villa. Cara, que Newcastle, eu acho que esse ano briga por esse Champions ano, de novo. Esse ano ele tá correndo forte. Tá Aí. na Champions, Tá inclusive. Champions. Cara, eu descobri esses tempos que o Aston Villa tem Champions, cara. Cara, viado, o Aston Villa, o que é maior do que o Aston Villa, cara? Tudo, né? Cara, sinceramente, eu não sabia nada sobre esse time. Cara, o Aston Villa, ele eu acho que é o pior time, assim, a história. Eu não conheço nada do Aston Villa. Inclusive, do escudo é o pior. Exatamente, cara, o escudo mais feio. Eu não compraria nada do Aston Villa. Cara, se não fosse, sei lá, pelo uniforme, a única coisa bonita que tem, Eles minimamente conseguem bonita. fazer um escudo feio e uma camisa bonita. É, minimamente bonita, assim, que basicamente é muito parecido com as outras, né? Mas... Aliás, é o time que joga o goleiro campeão do mundo. Exatamente. É a única coisa que eu consigo lembrar do Aston Villa. Olha só. Tivemos Brentford e Tottenham. 2-2, outro jogo que também Cara, terminou em empate. Esse jogo, eu não lembro exatamente. Cara, Nossa estagiária aqui. eu estagiário. A Estagiária produção, produção. Ô, produção. produção pegou a lepra. Pegando lepre, pegando coronavírus. Cara, o Tottenham, eu não lembro exatamente o que foi acontecendo nesse jogo. Acho que o Tottenham tava perdendo pro Brentford. É. Ouvi dizer que o 2-2. Richarlison acabou marcando algum gol, né? Cara, eu não faço ideia. Eu não gosto do Tottenham. Cara, eu não gosto do Richarlison também. Eu gosto. É, eu também. O Richarlison, Eu acho ele bem- O Richarlison foi convocado de novo, cara. Cara, eu acho ele muito super estimado. Ele foi convocado de novo. Ele não joga bem na seleção, ele não joga bem em time nenhum. Ele jogou bem uma temporada no Everton, que foi aquele evitou rebaixamento, isso só. Uhum. E o Newcastle... É. o Newcastle a gente falou É, agora. Eu tô Newcastle, falando do Brentford. O Brentford. 2-2 na casa do Brentford. Cara, Brentford, eu fui pesquisar, mas eu já esqueci qual que é a história do Brentford, pra ser bem real. E não tem nenhum jogador assim que eu me lembro de cara. Eu desse lembro time. do Eriksen. O Eriksen, é verdade. Eriksen o jogou, Eriksen. depois do acidente jogou no Brentford. É cara. verdade. O Jogou muito. time que tem uma abelha, né, no meio Tem uma do escudo. abelha. É da hora, é da hora. É, o time bonitinho, né, modesto. E também tivemos, o próximo jogo foi o Chelsea 1-1 com o Liverpool, Eu né, assisti esse jogo. que foi um baita de um jogo. Assisti praticamente ele inteiro. Eu peguei metade do primeiro tempo e até o final do segundo. E eu esperava mais do Liverpool. É, o Liverpool que veio de grandes momentos, grandes vitórias aí, grandes títulos. Perdeu o Firmino. E foi perdendo, né, perdendo jogadores, perdendo qualidade e acabou, né, meio que caindo no ostracismo E eu acho que momentâneo. o Klopp, acho que esse ano não vai permanecer. O cara tem um carisma, né, o cara tem um sorriso, Ele, mas... ele tem carisma, mas ele não vai, acho que aguentar mais esse ano. É, Eu, inclusive, tô torcendo pro Chelsea nessa Premier League, mas eu espero que dê alguma coisa, porque ano passado foi vergonhoso. 14º lugar, patético. puta merda. Inclusive, comprou o Caicedo. Exatamente. E pro último jogo da nossa primeira rodada da Premier League, tivemos Manchester United 1-0 no Wolves. Cara, não sei o que dizer do Wolves. É um time, pra mim, indiferente na Premier League. Cara, e o United exatamente. tem o Casemiro e o Antony, que são jogadores É. que eu acompanho só por isso. Exatamente. E que tem um uniforme bonito pra esse ano. Muito É bom. o melhor, acho que o melhor uniforme desse ano, dessa edição da Premier League, pra mim. Eu acho que o Rashford esse ano vem pra competir de novo com o Haaland, mas... Eu acho que é pau a pau, mas não sei se... Não é melhor que o Haaland, mas é uma disputa boa. E Haaland que tá praticamente ganhando aí a bola de ouro de melhor do mundo, praticamente. Cara, se ele não ganhar a bola de ouro, nem o melhor da FIFA, foi roubado. Exatamente. Porque Copa do Mundo não define melhor do mundo. É. Modric que eu digo. Tivemos a segunda rodada aí. Finalizando aí a primeira rodada, tivemos a segunda que acabou de começar, inclusive tiveram alguns jogos que foram adiados e alguns que ainda não aconteceram. Por que foi adiado, eu não lembro. Eu também não me recordo, Não mas cheguei a ver. algum problema interno, talvez.
talvez algum atraso, mas, bom, o primeiro jogo, ele aconteceu e foi entre o Nottingham Forest 2-1 no Sheffield United, né, que perdeu mais uma, acabou de chegar na Premier League e já tá sem nenhuma vitória, né? Forte candidato a rebaixamento. Forte candidato a rebaixamento. Pena que o time, ele tem um escudo bonito, tem tudo pra ser um baita time, mas não consegue ser o que ele quer. Inclusive, antigamente, o Sheffield United, ele tinha uma disputa com o outro time de Sheffield, que eu não vou lembrar, acho. Puta. Exatamente. Tanto time pequeno assim, tanto time bom. Tem muito time na Inglaterra, cara, e o lugar é minúsculo. Exatamente. O time mais antigo, inclusive, ele, porra... Você nem sabe onde é que fica o lugar onde que eles jogam. Não faz ideia, acho que ele joga na 4ª divisão, não lembro nem quem é, O cara. time ele não chega nem a ser um dos maiores. É tipo uma Ponte Preta. Exatamente. Tivemos também Luton Town e Basel. Esse que foi adiado, né? Inclusive, nossa, esse jogo vai ser muito feio. Esse jogo vai ser feio. Porque são dois que eu acho que também são candidatos a rebaixamento. É. Premier League que não é só feita de jogos bonitos, né? Se você pegar uns jogos mais aleatórios, aí você vai ver que a coisa é bem mais pra baixo. Você escuta bastante que todo jogo é disputado, de alto nível, mas não é bem assim, cara. O próprio jogo do Chelsea e do Liverpool que eu assisti não tava aquelas coisas. E agora parando pra pensar, Luton Town e Burnley, os dois que subiram da 2ª divisão, né? Então, é jogo de 2ª divisão, né? Subiram e provavelmente vão cair. Indo pro terceiro jogo agora, vamos falar de Liverpool 3-1 Eu acompanhei no o jogo, e o Bournemouth começou ganhando e tomou uma virada. Teve gol do Salah também. Meu Deus. Salah que esses dias foi dito que poderia ir pra Arábia. É praticamente a casa dele. Quase todo mundo tá indo pra lá, né? Cara, eu acho... E tá vindo que nem aquela onda que teve na China, né? Exatamente, dos jogadores sendo cara. comprados. Nossa, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa da China, inclusive. Vai chegar um momento que vai dar uma caída, daqui a pouco vai todo mundo sumir do mapa. O dinheiro não é infinito. Assim que o Cristiano Ronaldo se aposentar, eu acho que tudo cai. Provavelmente. Cara, 3-1 e... Era o normal. Um baile do Aconteceu Liverpool. aqui o normal. Praticamente domínio total do jogo. Eu não sei como o Bournemouth conseguiu começar ganhando, ainda mais na casa dele, mas aconteceu o que seria o normal. Indo pro próximo jogo, agora vamos falar de Wolves 1-4 do Brighton. Brighton aí, 2-4-1. O Brighton, pô, tá se superando. Nossa, pior que eles estão vendendo muito bem, mas eles não contrataram ninguém de peso. Exatamente. Não sei se o time vai se manter. Inclusive, esses dias eu vi uma imagem de um jogador que parecia ter uns 70 anos do Brighton. O Brighton é um time bom pra formar jogador, mas não disputa nada. E não acho que vai disputar nos próximos anos. Indo pro próximo jogo, vamos falar de Fulham 0-3 no Bradford. Eu tô falando assim porque é a ordem que estão colocados os jogos. A gente fala como se fosse a casa. Tipo, se a gente fala 0-3 é porque foi na casa de quem tava com 0, enfim. Então por isso que às vezes alguém vai falar assim, você vai achar estranho, mas é só porque tem que dar uma colocada, né, no lugar onde o jogo tá acontecendo. O primeiro time normalmente é a casa onde o jogo está acontecendo. 3-0 pro Brentford no Fulham e eu não sei o que dizer desse jogo. É um jogo totalmente esquecível. Totalmente que você não vai acompanhar. Você não vai ver esse jogo. Se você torce pro Fulham ou pro Brentford, você acompanha. Se não, é um jogo totalmente esquecível. Se você não é inglês, você não assistiu esse jogo. E eu não vi também os melhores momentos, porque provavelmente não foi grandes coisas. E indo para Tottenham e 2-0 no Manchester United, olha, esse eu não achei que o Tottenham iria ganhar, mas o Manchester United praticamente não jogou muita coisa, né? Cara, pior que eu acho que não sei o que acontece com o United quando pega um time do Big Six, cara. Porque ou eles fazem um jogo muito bom ou um jogo terrível. Tipo esse, 2-0 pro Tottenham. Cara, ou eles ganham muito bem ou eles perdem muito mal. Cara... E indo pro próximo jogo, vamos falar de Manchester City 1-0 no Newcastle, que aconteceu hoje, no data que nós estamos gravando. Cara, esse jogo eu achava que ia rolar um empate. Exatamente. 1-0. Não sei o que dizer, eu não acompanhei os melhores momentos, não assisti o jogo do Newcastle, do City. Mas 1-0 aparentemente foi disputado. Exatamente. E Newcastle que tem o nome mais original da história, né? E que também era um rumor há muito tempo atrás que o Neymar poderia jogar lá, mas não acabou acontecendo. O Neymar foi jogar no Al Hilal. Cara, eu achava ruim o Neymar ir pro Newcastle e ele conseguiu ir pro Al Hilal. A priori, Newcastle já era uma opção muito ruim. Agora ir pro Al Hilal, cara. É complicado. Isso que eu chamo de carreira jogada fora. Totalmente jogada fora. Não acho que valeu nem um pouco a pena. E Aston Villa 4-0 no Everton. Cara, que jogo. Esse jogo, hein, meu amigo. Eu vi os melhores momentos. Everton pra mim é uniforme bonito também, é outro time que é aparências, mas que vem jogando mal há um bom tempo. Cara,
4-0 Aston Villa e, sinceramente, o que o Everton faz... Eu falo muito time aqui que é candidato a rebaixamento, mas é porque tá jogando muito mal. É aqui no Campeonato Brasileiro, pra você ter uma referência, é tipo um Santos que nunca cai. Exatamente. E no próximo jogo nós vamos falar de West Ham 3-1 no Chelsea. Cara, eu acompanhei por placar, eu vi os melhores momentos agora há pouco. O West Ham, último campeão da Conference League, né? Exatamente, o time do Paquetá aí, novamente, não tá fazendo péssimas escolhas de carreira. Conference League, pra quem pensa que é um campeonato de time de Série D... Série C da Europa. Mas ele tem uma magia pra esses times que nunca vão conseguir chegar numa Champions League, por exemplo. Tem uma magiazinha assim. A Roma, quando ganhou, foi muito legal, porque fazia muito tempo que não ganhava um título. E as pessoas podem não dar muita importância, mas pra quem torce pro time, vale a pena. Vale muito a pena. E, finalizando a primeira e a segunda rodada, agora vamos comentar um pouco sobre o que nós vamos achar, o que nós achamos que vai acontecer na terceira rodada de Premier League. Tem jogo amanhã, Crystal Palace e Arsenal, 4 horas aí no horário de Brasília. Se o Arsenal não ganhar, é vergonha. Bournemouth e Tottenham, Brentford e Crystal Palace vão jogar na próxima rodada, Arsenal e Fulham, Manchester United e Nottingham Forest, Everton e Wolves, ou Wolfsburg. É Wolfsburg, né? Wolverhampton, isso. Nossa, fui pra Alemanha e voltei pra Inglaterra. Brighton e West Ham, Sheffield United. Vai sacar. Nossa, 7 gols assim a minha... Se o City jogar metade, esse jogo dá uns 3-0. Exatamente. Burnley e Aston Villa vão jogar também. Newcastle e Liverpool. Pra mim o melhor jogo da rodada, Newcastle e Liverpool. Eu também acho. Inclusive já bota um placar, 2-1 Newcastle. Exatamente. E tem mais um jogo. Acho que seria isso de jogo. E seria esses os jogos da terceira rodada. Um jogo bom na Premier League agora. E como a rodada acabou de começar, a gente tá comentando mais sobre algumas coisas técnicas. Mas quando a rodada já estiver mais pro meio, mais pro final, a gente vai começar a dar palpites muito mais arriscados, sobre os jogos. Porque por enquanto a rodada tá começando, Os times estão se arrumando. Os times eles acabaram de vir das suas pré-temporadas, Manchester City, que o diga, que foi jogar contra time japonês, pra treinar. Pois é. Pra se divertir um pouco. Cara. E sobre o que nós vamos comentar agora? Vamos comentar sobre o Brasileirão, Cara, eu acho que o Brasileirão, inclusive, tá mais emocionante que a Premier League por enquanto. Exatamente. Premier League, ultimamente, pra mim, tem sido muito mais um quesito técnico. Eles jogam bem, alguns jogos são espetaculares, os jogos quando são bons. Porém, o Brasileirão, ele tem aquele quesito da gente ser brasileiro, a gente se importar muito mais com um jogo do, sei lá... E agora o nível não tá tão baixo. Um jogo do Cuiabá e do Curitiba, hoje em dia tá mais emocionante que um Aston Villa e Tá bem West Ham. melhor que um Sheffield United e Burnley, cara. Exatamente. E o meu time, assim, na Europa, assim, um time que eu considero, por exemplo, pra torcer, geralmente é o próprio Manchester City, mas ultimamente ele tá deixando bem a desejar no quesito técnica de jogo mesmo. Cara, eu torço pro Sevilha, que inclusive pegou o City do Willian agora. Eu botei fé, eu assisti o jogo, eu me iludi com o Sevilha. Que, cara, tomar um gol no final e só ficar segurando, acho que não foi a das melhores. Eles jogaram pela Supercopa da Inglaterra, mesmo? O campeão da Champions e o campeão da Europa League. 1-1, pênalti 5-4. Mas o Sevilha, ele quase conseguiu, deixou a vitória escorrer entre os dedos praticamente. Cara... Não foi basicamente uma derrota absoluta. O Sevilha não joga bem Supercopa, nunca jogou bem. Eu não sei acho que tem 1 ou 2 títulos, mas nunca jogou bem Supercopa. Disputou 7 vezes e ganha tão pouco, mesmo sendo do campeão da Champions, eu acho que realmente não é algo certo. E agora, saindo da Inglaterra, voltando pra América, o que você acha do Messi no Miami, no Inter Miami hoje? Cara, Inter Miami que não tem nem 8 anos de existência, Foi fundado em 2020. Cara, que time. Perdeu pro Vasco no começo Exatamente, 3-0 pro Vasco no começo do ano, assim, pré-temporada. E o Vasco tava com o time detonado. Não tá o elenco que tá agora. Não tava nem... Ainda tava demorando pra ser ruim. Ainda demorou muito pra ser ruim. Tinha que melhorar pra ser ruim. Tinha que melhorar pra ser ruim. Cara, o Messi no Inter, o que eu posso dizer? Eu ouvi dizer que teve um jogo entre o Crystal Palace e o Botafogo, mas eu não lembro. Cara, 0-0, eu lembro bem pouco. Eu sei que os dois times jogaram com o time reserva. O treinador antigo, eu não lembro qual que era, o português lá. O Luiz Castro. Luiz Castro.
foi pro treinar o Cristiano Ronaldo tentar agora. treinar o Cristiano Ronaldo. Cara, 0-0. Roger Guedes, que também foi pras Arábias aí recentemente, foi jogar no Catar. No Catar, fez um gol, Exatamente. já ganhou um jogo 1-0. Campeonato que, olha, eu vou te contar. É assim, Campeonato cozido. olha, eu vou te falar um negócio. Qualidade técnica 10, assim, do campeonato. Na verdade, uma droga. É beira, nossa. Beira amadorismo. É beira, nossa, campeonato de várzea, assim. Voltando pro Messi, eu não acho que, assim, foi uma boa ideia, porque eu ser sincero, ele não tem mais nível pra Europa. Ele já tá meio que se aposentando, né? Ele tá feliz lá nos Estados Unidos. Ele já mal corria, agora ele tá em casa. Basicamente ele vai aproveitar a vida Ganhou aí. um título, acho que ontem, inclusive, a Leagues Cup, ganhou contra o Nashville. Cada comemoração dele é um super-herói diferente. É um super-herói. Ele faz isso por causa dos filhos. Exatamente. Eu ouvi dizer. 1-1 contra o Nashville nos pênaltis 11-10. Caralho. Primeiro título, também teve seu primeiro título há poucos dias. Ganhou a Copa dos Campeões da Arábia. Que não, assim... Com o gol dele, inclusive. Que assim, pra gente, é total, assim, whatever. Assim, a gente não se importa nem um pouco com a Liga da Arábia, muito menos com a MLS. Que, meu Deus do céu, time canadense e estadunidense é a mesma coisa que, sei lá, o time do teu bairro aí, da tua esquina, contra o time da... Cara, experimenta ver um jogo da MLS que você... Um jogo aleatório que não tem nenhuma estrela pra você ver a várzea aqui, ó. É muito ruim, assim. Você vê os melhores momentos, você já fica até com o pé atrás sobre a qualidade técnica de cada jogador naquele campo. Algo que eu notei foi que na MLS o Messi foi pra lá, mas nenhum outro jogador de peso foi. Exatamente. Enquanto o Cristiano Ronaldo, nossa, puxou uma galera junto com ele. E existe essa briga de jogar qual é o melhor jogador, Messi ou Cristiano Ronaldo. Eu, particularmente, sou muito mais fã do Cristiano Ronaldo, mas porque eu acompanhei muito mais ele, eu vi mais títulos nos times que ele jogou e eu torço muito mais por ele. E eu arrisco dizer que o Cristiano Ronaldo, ele pode não ter ganhado uma Copa do Mundo, pode não ter ganhado a maior quantidade de bolas de ouro para ser considerado o melhor de todos os tempos, mas o cara, ele tem carisma, ele tem uma história. Eu acredito até que ele tenha mais história do que o próprio Messi, mesmo que o Messi seja dito como tendo mais talento, né? E meio que foi essa guerra entre os dois, né? Talento contra persistência, né? Aquela, né? Um treinou muito, outro já nasceu com talento. Mas, assim, eu nunca acompanhei muito nenhum dos dois, nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo. Eu tenho uma opinião muito à parte disso, que eu sempre, na Europa, de jogador, sempre gostei muito mais do Lewandowski do que do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Mas nessa discussão eu sempre fui mais Cristiano Ronaldo. Robozão, como dizem. E bom, eu acho que é isso, né? Acho que sim. Já estamos, assim, com um tempo bem bom aqui para o nosso primeiro episódio. É o primeiro episódio. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que alguém esteja escutando isso de verdade. Algum dia alguém vai escutar. Algum dia. Hoje já tem. Produção aqui tá escutando. Bom, seria isso, né? Primeiro episódio aqui finalizado. A gente não queria, né, estender muito e também não queria ficar falando sobre muita coisa espaçada, assim. A gente queria focar mais na Premier League, que é um campeonato que a gente admira bastante, que recentemente, né, começou. Então, aproveitando já o gancho de ter começado recentemente, a gente já aproveitou para começar o nosso próprio podcast. Isso. E bom, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. É nóis.